Atendendo alguns pedidos, eu preparei um projeto que vai te ajudar muito. É um curso gratuito de Forex para iniciantes, que vai te dar a direção para iniciar nesse mercado. Esse curso vai estar dividido em 3 super aulas aqui no meu canal no YouTube. Eu me chamo Stephanie, sou a idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir a minha experiência de mais de 5 anos de mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links importantes. Um deles é o link do meu canal gratuito no Telegram, onde de segunda a sexta-feira eu compartilho dicas, análises, estudos, tudo que vai agregar no seu dia a dia de operações. Se você estiver lá dentro, no que depender de mim, eu garanto em 100% a sua evolução como trader profissional. Agora, sem mais enrolação, e vamos iniciar o nosso curso. O primeiro passo para você iniciar no Forex é criar uma conta em uma corretora que seja da sua confiança, porque é a partir dela que você vai realizar suas operações, vai depositar, vai sacar seus lucros, então é uma escolha muito importante que tem que ser feita nesse início. A corretora que eu uso e recomendo para você é a Pepperstone. E por que essa corretora? Os meus depósitos e saques sempre caíram na hora, ela tem a menor taxa para se operar hoje dentro do mercado, o suporte deles tem muita agilidade em te responder, então qualquer questão que você tenha, é só enviar mensagem para eles que eles não vão te deixar sem solução. E para mim, qual é a maior vantagem da Pepperstone? É que ela me permite operar diretamente pela plataforma do TradingView. Para quem não usa e não conhece, o TradingView é a melhor plataforma de análise para qualquer trader profissional. Então, poder alinhar a melhor corretora com a melhor plataforma de análise vai te fazer operar aí com muito mais facilidade do que você imagina. Eu já tenho aqui no canal um vídeo te ensinando todo o passo a passo de como abrir uma conta na Pepperstone, como linkar ela com o TradingView, como operar, como fazer cálculo de lotes, uma aula muito completa e o seu primeiro compromisso vai ser esse. Então, o que eu quero que você faça a partir de agora? Que você pause essa aula, vai na descrição aqui do vídeo, clica no link da aula que eu estou te recomendando agora, assiste ela por completo, acompanha todo o passo a passo, cria a sua conta e depois com a sua conta já criada, você volta aqui para esse conteúdo e continua assistindo ele até o final, certo? Agora que você já cumpriu o seu primeiro compromisso, a gente vai dar início ao nosso curso, alinhando aí a teoria com a prática. Na aula de hoje você vai aprender sobre estruturas de mercado, choque e boss. Então, vamos nessa! Eu já preparei um esqueminha aqui para poder te mostrar as formas e as tendências que o mercado pode se movimentar. O mercado ele pode se movimentar em 3 tipos de tendência. A primeira delas é em uma tendência de alta, a segunda é em uma tendência de baixa e a terceira em um mercado lateral, em uma tendência lateralizada. A tendência de alta ela funciona da seguinte forma: o mercado ele vai se movimentar fazendo topos e fundos ascendentes, um topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior também. É isso que vai caracterizar uma tendência de alta. Já na tendência de baixa, é da mesma forma, só que no sentido contrário. O mercado ele vai se movimentar fazendo topos e fundos descendentes, um fundo abaixo do fundo anterior e os topos também sempre abaixo dos topos anteriores. Isso aqui que vai caracterizar uma tendência de baixa. E por fim, a gente tem o mercado lateral, que é o mais simples de você identificar, porque os topos e fundos estão nivelados, eles estão aqui lado a lado. Então, topo ao lado de topo e fundo ao lado de fundo. Essa é a característica de um mercado lateral, e isso é o básico que você precisa entender sobre tendências. Agora eu já vim aqui direto para frente do gráfico para poder te mostrar como funcionam essas tendências aqui na prática, dentro do mercado. Então, a primeira que eu quero te mostrar é essa tendência nitidamente de baixa. A partir desse topo que o mercado deixou, ele fez um fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo e foi trabalhando nessa estrutura de topos e fundos descendentes, um topo abaixo de outro topo e um fundo abaixo de outro fundo até aqui embaixo. Isso aqui é o que caracteriza a nossa tendência de baixa. Topo abaixo de topo, fundo abaixo de fundo, e aqui você
entraria apenas em operações vendedoras para poder acompanhar esse fluxo. Na tendência de alta, a única coisa que vai mudar é que o mercado ele vai se movimentar no sentido contrário. Ao invés de fazer topos e fundos descendentes, ele vai fazer topos e fundos ascendentes, como está aqui na frente do gráfico agora. A partir desse fundo, o mercado deixou esse fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, topo, fundo, sempre renovando esses topos, topos e fundos ascendentes, topo acima de topo, fundo acima de fundo. Isso é o que caracteriza uma estrutura, uma tendência altista, tá? Então, a partir desse momento, se você reconhece essa estrutura, você só vai entrar em operações compradoras para poder acompanhar esse fluxo de alta. E o nosso último exemplo é de uma estrutura de um mercado lateral. Perceba que aqui o preço ele está trabalhando, fazendo topos lado a lado um do outro, e não tem problema se passar um pouquinho para baixo ou tiver um pouquinho, se passar um pouquinho para cima ou tiver um pouquinho para baixo. O que importa aqui para a gente é a estrutura. Olha os fundos nivelados aqui também. Nitidamente o mercado ele está trabalhando dentro desse caixote, digamos assim, ele está preso aqui nessa estrutura. É um mercado lateral. Topo ao lado de topo e fundo ao lado de fundo. E isso aqui é o básico que você precisa entender sobre tendências. Novamente, eu separei um novo desenho aqui para você, porque agora a gente vai entrar nos conceitos de Boyce e de choque. A gente vai ganhar mais profundidade aí no conteúdo, tá? Primeiramente, vamos falar sobre o Boyce. O Boyce, a sigla BOS, significa Break of Structure em inglês, ou traduzindo para o português, quebra de estrutura. O Boyce ele remete à continuidade de uma tendência. Se o preço vem, por exemplo, em uma tendência de baixa e o mercado ele vai quebrando estrutura para baixo, e o que significa esse quebrar estrutura? Perceba, a gente teve aqui esse primeiro fundo que o mercado deixou e essa impulsão que ele fez, essa impulsão de baixa quebrou, rompeu esse último fundo. Então a gente fala que aqui o mercado praticou o Boyce. E o Boyce, ele sempre remete à continuidade de uma tendência. Então, se o mercado fez um fundo, um topo e uma impulsão que rompeu esse fundo, ele está indicando para mim que essa tendência de baixa, ela tende a continuar. Da mesma forma, ele deixou esse fundo e depois ele subiu e, posteriormente, essa pernada impulsiva quebrou, rompeu esse último. Então, é mais um indicativo de que essa tendência de baixa está seguindo, ela está evoluindo e a gente pode confiar que essa tendência ela vai seguir tendo aí a sua continuidade. Então, a gente pode se posicionar em operações de venda analisando essa quebra de estrutura. E como eu pude te mostrar aqui, o Boyce em uma tendência de baixa, ela vai ser sempre localizada na região de fundos, tá? Já na tendência de alta, que é o esqueminha que eu fiz aqui ao lado para você, o mercado ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar um topo, como ele deixou aqui, vai descer e veja, essa pernada que ele fez posteriormente, rompeu esse topo, renovou esse topo, quebrou a estrutura, me mostrando aí uma continuidade dessa tendência de alta. Da mesma forma, o mercado deixou esse topo e essa pernada impulsiva rompeu essa região desse topinho. Então, se essa pernada impulsiva rompeu esse topo, ele praticou o Boyce novamente, me mostrando que a tendência de alta ela tende a continuar. Se a tendência de alta ela tende a continuar, eu posso me posicionar nas compras visando aí o andamento desse fluxo altista. E o Boyce, na tendência de alta, ela está sempre localizada na região de topos e na tendência de baixa, te relembrando, sempre localizado na região de fundos, beleza? Então, resumindo, o Boyce sempre vai te indicar a continuidade de uma tendência. Já o famoso choque, que significa a sigla Change of Character, ou traduzindo do inglês, mudança de caráter, nada mais é do que uma reversão de tendência. O choque, ele remete a uma reversão. Então, se o preço, por exemplo, ele está trabalhando em uma tendência de alta, a gente diz que o mercado ele praticou o choque, ou seja, que ele reverteu de uma alta para uma baixa,
quando ele rompe o último fundo válido dessa tendência, que é onde está localizada a segurança dessa estrutura de alta. E se ele vem em uma baixa, a gente fala que o mercado ele praticou o choque quando ele rompe o último topo válido dessa tendência de baixa, que é onde está localizada a segurança de toda essa estrutura baixista. Eu sei que pode estar confuso para você agora, mas fique tranquilo ou tranquila que você vai conseguir entender. E eu vou fazer questão de te mostrar tudo de forma detalhada, porque na análise gráfica tradicional, o Price Action clássico, você aprende o seguinte: se liga só nessa estrutura desses desenhos que eu preparei para que você entenda tudo aquilo que eu quero te mostrar. Aqui nesse exemplo, perceba que o mercado ele vem trabalhando em uma tendência de alta. Você marca aqui a sua LTA nessa regiãozinha de fundos, ó, LTAzinha marcada. E aí o que te disseram, né? Te disseram que quando o mercado perde essa LTA, o preço reverte. E isso não passa de uma mentira. O preço ele não reverte porque única e exclusivamente ele perdeu uma LTA. Não, isso não acontece. Perder a LTA não significa que o mercado reverteu a tendência. O preço ele pode simplesmente perder a LTA nesse ponto e voltar a subir aqui tranquilamente. Então, a perda de uma LTA, ela não indica uma reversão de tendência. E aí a galera que acredita nessa informação pensa o seguinte: vê esse cenário, o mercado perdeu aqui a LTA e fala, opa, agora sim, o mercado perdeu a LTA, reverteu a tendência, vou entrar aqui numa venda, num pullbackzinho da LTA para poder surfar a queda do preço. E não, dessa forma você vai estar operando completamente errado. Porque como eu te falei, o mercado ele pode perder a LTA e continuar subindo. Isso aqui não seria um bom trade para você. Isso aqui não indica, a perda da LTA não indica que o mercado reverteu o seu sentido. E você vai estar se posicionando aqui de forma totalmente equivocada. Outra coisa que te ensinam por aí é que se o mercado vem, por exemplo, trabalhando aqui nessa estrutura de alta e ele arma um movimento de pivô de baixa, ó, aqui você tem um pivô, topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo. Aí o que te disseram? Que quando o mercado arma esse pivô, ele simplesmente reverteu a sua tendência e agora você pode tacar o dedo na venda que vai dar tudo certo. E não, tá? Não indica reversão de tendência, somente o mercado armar um simples pivô de baixa. Quando você abrir o gráfico, você precisa saber ler o mercado, saber em qual tendência o preço ele está atuando naquele momento. Isso vai fazer total diferença para você conseguir montar um trade correto e bem posicionado. E eu estou falando para você aqui sobre o último topo válido, o último fundo válido, e você deve estar se perguntando como que você vai fazer para identificar esses pontos lá na frente do gráfico. E a resposta que eu tenho para te dar é que é muito simples. Em uma tendência de alta, como o mercado vem trabalhando aqui, o último fundo válido é o último fundo do preço que antecedeu a última renovação de topo. De novo, o último fundo válido é o último fundo do preço que antecedeu a última renovação de topo. Vamos focar melhor aqui no desenho para tudo ficar melhor explicado para você. O mercado aqui, por exemplo, ele vinha trabalhando na nossa tendência de alta e a última pernada ou impulsão que rompeu ou renovou, né, o último topo foi essa daqui. O último topo, galera, foi esse topinho aqui. E essa pernada foi a última pernada que renovou, que rompeu esse último topo. E onde é que está o início dessa pernada? O início dessa pernada está exatamente aqui nessa região desse fundo, certo? Então, se a partir desse fundo aqui teve o início dessa pernada que renovou, que rompeu esse último topo, é exatamente nesse ponto que está localizado o meu último fundo válido dessa tendência de alta. É aqui que está localizada a segurança dessa tendência. Então, se esse daqui é o meu último fundo válido, se o mercado agora cai e fecha abaixo dele, aqui sim eu tenho uma reversão de tendência configurada, porque o mercado fechou abaixo
do último fundo válido, da segurança dessa tendência de alta, beleza? É a partir do momento em que o mercado rompe esse último fundo que a gente fala que ele praticou o famoso choque, que é a nossa mudança de caráter, a nossa reversão de tendência. E se o mercado ele praticou o choque, ele reverteu tendência, agora eu não estou mais trabalhando em uma tendência de alta. Agora, depois do rompimento desse último fundo válido, o preço agora ele trabalha em uma queda. O que eu posso fazer aqui agora? Agora sim, eu posso me posicionar numa venda, por exemplo, num pullback dessa LTA, visando a nova tendência do ativo, que é de queda. Tô dando uma pequena pausa na nossa aula para te dizer que se você está curtindo o conteúdo até aqui, vai ficar muito surpreso com tudo que você ainda pode aprender sobre esse mercado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te permitir ter acesso a toda a minha metodologia, todos os conceitos, estruturas, todas as variações que eu utilizo no meu dia de análise e de operações. Então, se você tem interesse em aprender de forma muito mais profunda sobre o mercado de Forex, basta clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que você vai ter aí muito mais informações para você poder alavancar os seus resultados. Voltando aqui à nossa aula, agora a gente vai ver um exemplo na tendência de baixa, tá? Que funciona da mesma forma, só que agora o mercado trabalha no sentido contrário. Bom, o preço ele está vindo aqui em queda e para identificar o último topo válido dessa tendência, dessa estrutura, basta você olhar a impulsão que renovou, que rompeu o último fundo válido dessa tendência. O último fundo está localizado nessa região aqui. E a pernada que renovou, que rompeu esse último fundo, é exatamente essa. Então, onde está localizado o meu último topo válido dessa estrutura baixista? Exatamente aqui, nesse ponto. Porque foi aqui que se deu início a essa pernada que rompeu, que renovou esse último fundo. Então, nessa região desse topo aqui, é o ponto onde, se o mercado romper, ele vai praticar o choque, ele vai reverter a tendência. E aqui nesse caso, ó, o mercado fez essa impulsão de alta, rompeu esse último topo, praticou o choque, reverteu tendência, agora o mercado não está mais em queda, agora o preço trabalha em uma tendência de alta e você pode se posicionar em operações compradoras, como por exemplo, aqui no reteste desse fundinho, ó, esse fundinho foi manipulado. Se o mercado voltar para retestar essa região, você pode efetuar uma compra para seguir a nova tendência. Agora a gente vai lá para frente do gráfico para eu te mostrar tudo isso na prática. Nós falamos inicialmente sobre o BOIS, que remete à continuidade de uma tendência, e preste atenção aqui comigo para você ver como funciona um BOIS em uma estrutura de alta dentro do mercado. Observe a configuração que o preço vinha apresentando a partir desse fundo aqui, ó. Deixa eu pegar a ferramenta. O mercado ele fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, fez topo. Ele foi quebrando estrutura para cima, foi rompendo aí topo após topo. Então, nesses rompimentos de topo após topo, a gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem um indicativo de que essa tendência de alta tende a continuar. Então, aqui, ó, nessas regiões de topos rompidos é onde o mercado praticou o BOIS. Como você está vendo que ele vem praticando um BOIS, rompendo topo após topo, você pode sim alinhar operações compradoras para você seguir esse fluxo altista, porque como eu te falei, o BOIS ele remete à continuidade, se ele vem rompendo topo após topo, significa que a tendência de alta é predominante no mercado naquele momento. E o BOIS na tendência de baixa, ele funciona aí da mesma forma, só que em vez de ir rompendo o topo, o mercado vai rompendo os fundos. Como aqui nesse exemplo, ele fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, veio quebrando estrutura, rompendo fundos aí para baixo, até o momento em que ele não renova mais fundo e reverte o seu sentido. Mas durante toda essa movimentação de queda, se você vem percebendo que o BOIS vem sendo praticado, essa quebra de estrutura, esse rompimento de fundo após fundo vem acontecendo, você sabe que isso é um indicativo que essa tendência de baixa, ela tende a continuar. Então, você pode sim alinhar operações
vendedoras para poder acompanhar esse fluxo de queda até o momento que o mercado reverta o seu sentido. Já o choque, diferentemente do Boys, ele remete a uma reversão de tendência. Nesse caso aqui, por exemplo, o mercado ele vinha trabalhando em uma tendência de baixa desde esse topo aqui em cima, fazendo topos e fundos aí, ó, descendentes, mercado vinha caindo, topinhos e fundos todos descendentes, até que chegou um momento em que o mercado ele reverteu. Mas onde exatamente aconteceu essa reversão? Você precisa saber identificar. A reversão aconteceu quando o mercado rompeu o último topo válido dessa estrutura micro que ele vinha trabalhando de baixa, certo? E aonde que está o último topo válido dessa tendência? Está exatamente aqui, ó. Esse é o último topo válido dessa tendência de baixa. E por quê? Porque foi a partir desse topo aqui que iniciou essa pernada. E essa pernada foi a pernada que rompeu, que renovou esse último fundo aqui. Por isso que nesse ponto, nesse topinho, a gente tem o nosso último topo válido dessa estrutura de baixa. Então, esse é o ponto que, quando o mercado rompe, ele pratica o choque, a nossa famosa reversão de tendência. E a partir desse momento, você vai começar a visar operações de compra. Por exemplo, você poderia entrar num retestezinho nesse fundo aqui que foi manipulado, ó. Entrou no reteste nesse fundo aqui, ó, que foi manipulado aqui na frente, você poderia ter surfado toda essa movimentação de alta que o ativo fez até ali em cima. Então, esse é o choque aqui sendo praticado de uma estrutura de baixa para uma estrutura de alta. E para fechar essa aula com chave de ouro, vamos ver esse exemplo aqui de uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Mercado desde esse fundo aqui veio trabalhando essa estrutura altista, fazendo aí topos acima de topos, fundos acima de fundos, até que chegou um momento em que ele simplesmente derreteu e reverteu o seu sentido. Mas onde exatamente que o mercado fez, que ele alinhou essa reversão, que ele praticou o choque, foi exatamente quando ele rompeu esse último fundo válido aqui, dessa estrutura de alta que ele vinha trabalhando. E por que que esse é o último fundo válido dessa tendência? Porque a partir desse fundo se deu origem a essa pernada, e essa pernada foi a pernada que renovou, que rompeu esse último topo. Então, o início dessa pernada, esse fundo onde teve início dessa pernada, é o último fundo válido dessa tendência de alta. Quando ele faz esse movimento aqui de baixa e rompe esse fundo, o mercado ele pratica o choque, ele reverte a tendência. Agora a gente não tem mais um preço trabalhando em uma tendência de alta, agora a gente tem o mercado trabalhando em uma tendência de baixa e você poderia alinhar uma operação de venda para acompanhar esse fluxo de queda do ativo. Poderia ser inclusive no pullbackzinho desse fundo aqui, que ele deixou, né, o último fundo válido, poderia ser nesse pullback aqui, ó. Você entrando aqui nesse ponto, você conseguiria surfar toda essa queda até aqui embaixo. Bom, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso gratuito para iniciantes em Forex e todos os conceitos e teorias práticas que eu te passei nesse vídeo são de suma importância para que você tenha entendimento nas próximas aulas sobre os conteúdos que nós vamos abordar por lá. Nós vamos destrinchar esse mercado e aplicar, começar a entender como ele realmente funciona. Lembrando, para você que curtiu o conteúdo desse vídeo e quer aprender de forma ainda mais profunda todos os detalhes, conceitos, teorias que se aplicam diariamente no Forex e que trazem resultados, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que vai te permitir ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Então, clica nesse link e lá você vai ter todas as informações para dar o próximo passo rumo à sua consistência no mercado financeiro. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, comenta aqui embaixo, seja o seu comentário uma sugestão, uma dúvida, uma crítica construtiva, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque semanalmente eu estou trazendo muito conteúdo de qualidade aqui para o canal e eu não quero que você fique de fora. Vou deixar passando mais uma vez aí o meu Instagram, para que você possa me acompanhar por lá também e receber dica do mercado diariamente. Eu te aguardo na nossa segunda aula.